Bolsonaro fez aí uma live, né, e disse que quem tomasse 2 doses da vacina pegava AIDS, ou corria o risco de pegar AIDS, e ele foi suspenso. Facebook, Instagram, enfim, isso daí foi censurado, né? Vamos aqui refletir sobre a palavra censura. Porém, antes, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Esse é um canal de análise. Eu não passo a mão na cabeça nem de esquerda nem de direita, né? Quem divulga fake news, eu combato, né? Inclusive, tem gente de esquerda fazendo live agora dizendo que Engels foi o primeiro feminista. É fake news, é mentira, né? Lamento, né? Mas é mentira, né? Condorcet, né, do iluminismo francês, Condorcet defendeu a votação das mulheres na Assembleia Nacional Francesa na época da Revolução Francesa, portanto, muito antes de Engels. Outro renomado feminista nesse sentido, que veio antes de Engels, foi John Stuart Mill, né, o grande pensador liberal John Stuart Mill. Tem um livro famoso sobre a liberdade, em inglês é On Liberty, mas tem um livro também, parece que On Liberty foi escrito em coautoria com a esposa, só que a esposa faleceu, ele deu continuidade e publicou só com ele sendo autor, né? E ele tem outro livro famoso, que é o sobre a emancipação feminina, né? Então é fake news dizer que Engels foi o primeiro a tratar desse assunto. Lamento, né? Eu acho isso tudo muito ruim, porque você cria polarizações, né? Um lado fica dizendo que ele foi pioneiro em todos os pensamentos bons, e o outro lado diz a mesma coisa, quando a verdade não é esta. Bom, mas vamos aí à censura de Bolsonaro. Quando a gente lida com censura, a gente sempre é levado a pensar em John Stuart Mill, né? John Stuart Mill foi o grande defensor da liberdade de opinião, da liberdade de expressão. Ele vai dizer, olha, mesmo que todo mundo pense uma coisa e só uma pessoa pense diferente, esta pessoa tem o seu direito de falar, né? E aí ele vai dizer, basicamente, uma discussão epistemológica, uma discussão de busca da verdade. Ele vai dizer, olha, vamos supor que esta pessoa sozinha, né, tenha o argumento correto e a maioria toda esteja errada, né? Então ela vai ajudar a maioria ou a quase unanimidade, vai ajudar a quase unanimidade a mudar de opinião. Vamos supor que essa uma pessoa esteja errada. Olha, se ela estiver errada, ela vai fortalecer o argumento da maioria, e a maioria, ou essa quase unanimidade, vai, né, estar até mais ciente de que tem a verdade. Ou pode ser que os dois tenham a verdade, né? Tanto esse um sozinho quanto o restante. E a verdade esteja no meio, seja um meio termo, ou seja, não necessariamente no meio equidistante, mas um pouco para lá, um pouco para cá, né? E aí John Stuart Mill vai dar vários exemplos, né? Vai dar exemplos até de ideias que demoraram muito tempo, não, séculos, né, a se tornarem dominantes. Ele vai dizer, olha, os primeiros cristãos, se eles tivessem... John Stuart Mill viveu no mundo cristão, né? E com predomínio completo do cristianismo, Reino Unido, Inglaterra, né? Vai dizer, vamos supor que os primeiros cristãos lá da época de São Paulo tivessem sido todos mortos, sem exceção. Hoje nós não seríamos cristãos. Eu não estou aqui discutindo se foi bom ou ruim o cristianismo se expandir. Eu só estou trazendo aqui, né, o principal ponto de John Stuart Mill para defesa da liberdade de expressão. Então, aquilo que antes se dizia, né, a defesa, vamos respeitar a homossexualidade, né? Então, se isso daí você não respeitasse essas pessoas no passado, né, elas não teriam se expandido e não teriam tornado o mundo mais tolerante hoje. Então, tudo isso está em John Stuart Mill. O que as pessoas dizem? Olha, Bolsonaro teve a sua liberdade de expressão cerceada, e aí se utiliza o John Stuart Mill para dizer o Facebook e o Instagram não poderiam ter censurado o Bolsonaro. Só que aí é uma leitura equivocada da obra de John Stuart Mill. 1000 comentadores de John Stuart Mill chamam a atenção que o objetivo do confronto de ideias é a busca da verdade, e não você colocar simplesmente uma mentira deliberada. Tá? É nesse sentido que as pessoas não sabem disso acerca de John Stuart Mill, porque é tão importante, é tão grandioso o argumento dele em defesa da liberdade de expressão
portanto, da liberdade de associação, da divergência, ele é tão mais importante do que tudo que as pessoas não vão em pontos específicos que estão no texto de John Stuart Mill, estão lá, que ele vai dizer a discussão tem que ser esclarecida, a discussão não pode ser uma discussão que tenha má fé. Né? Se tiver má fé, tira, acabou. Né? Então a gente sabe por A mais B que a afirmação de Bolsonaro é uma afirmação errada. O objetivo do confronto de ideias não é se afastar da verdade, é se aproximar cada vez mais da verdade, é a busca da verdade. Né? O próprio conhecimento científico trabalha assim. O conhecimento científico criou uma maneira institucionalizada de questionar. Então, um cientista afirma uma coisa, ele vai para um fórum e o outro cientista questiona o que ele afirmou. Mas ele não questiona baseado em mentiras, ele questiona buscando refutar empiricamente o que aquele outro cientista falou para ver se avança. Então é fundamental o confronto de ideias por conta disso. Ideias que derivam de uma determinada metodologia científica. Né? Então, todo o argumento de John Stuart Mill está baseado nisso, nesta noção de que não há má fé na discussão e na noção de que os dois lados, ou mais de dois, enfim, todos aqueles lados divergentes, a liberdade de expressão, ela é exercida de maneira iluminada, né? De maneira a, de fato, buscar a verdade e não confundir o que já se alcançou de verdade soltando mentiras. Então, nesse aspecto, pegando a obra de John Stuart Mill, o que o Facebook e o Instagram fizeram com o Bolsonaro não é censura. Eu utilizei o nome censura porque é como se diz, enfim, um cerceamento do que foi dito e não pode falar, mas do ponto de vista de John Stuart Mill não é. Simplesmente o que foi coibido? Foi coibido uma mentira escancarada. Uma mentira patente, uma mentira que, inclusive, seguidores do presidente da República podem ouvir aquilo e dizer assim o seguinte: pô, o presidente está dizendo que 2 doses, eu já estava pensando em tomar a 2ª dose, eu não vou mais, porque 2 doses dá AIDS, né? Vai resultar em AIDS. Então, até leva à morte das pessoas, a gente sabe disso. Né? Nós já alcançamos a verdade o suficiente para sabermos disso. Então, estão completamente corretos do ponto de vista de John Stuart Mill, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todo mundo que censurou e que derrubou essa live de Bolsonaro na qual ele mente de maneira escancarada. Eu, particularmente, né, conheço uma pessoa próxima, tá, que decidiu não tomar nenhuma vacina. Tá? Ela acredita efetivamente, né, toda a família em volta tomou, amigos, etc., mas ela decidiu não tomar nenhuma vacina. Ela argumenta dizendo que se tomar a vacina será chipada. Tá? Veja só, eu não rio disso, é claro que é um negócio completamente absurdo, que não faz o menor sentido, alguém colocou, mas vem cá, você deveria perguntar para essa pessoa o seguinte: você é chipado na primeira dose ou na 2ª dose? Como é que acontece, né? É aquele negócio de você levar o absurdo ao extremo, né? O homem nunca pisou na Lua. Não, mas é claro que ele nunca pisou, porque a Lua não existe, a Lua não passa de um holograma. Aí a pessoa que diz que o homem nunca pisou na Lua diz: pô, a Lua é holograma? Peraí. Então você vai exagerando, né, os absurdos, né? Então você tem que exagerar o absurdo para uma pessoa que diz que vai ser chipada se tomar a vacina. Né? Mas o fato é o seguinte: ela quer, na verdade, tem um outro motivador para ela fazer isso e argumentar isso. Ela quer pertencer a uma tribo, a tribo daqueles que não tomaram vacina. Então ela vai arrumar um argumento. O argumento é esse. Se você derrubar o argumento, ela vai arrumar outro. Tá? Então aquilo mostra uma forte lealdade. Se todo mundo tomou vacina, quase todo mundo, a extensão enorme, mas só poucos não tomaram, eu faço parte desses poucos, é porque eu pertenço, o meu pertencimento é muito forte àquela tribo. Então, eu posso até num diálogo com essa pessoa, eu conheço ela, né, tenho acesso a ela, eu posso até fazer gozação, etc., mas eu não devo ter a ilusão, né, a minha ilusão, de que ela vai mudar de opinião e vai se vacinar. Né? Isso não vai acontecer, porque isso a retira de uma tribo que ela decidiu fazer parte. Né? Bolsonaro fica trabalhando nisso. Agora, isso seria... Né, ok, para várias peças de comunicação, desde que não tivesse impacto na morte, né, nas pessoas morrerem efetivamente, porque a vacina protege. Né? Então era isso que eu queria dizer. Né?
tem a ver com isso, né? Bolsonaro mente e está corretíssimo a retirada do ar da live na qual ele afirma que 2 doses de vacina levam a pessoa até AIDS. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal do YouTube.